Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo de casa. Como é que vocês estão? Como é que estão nessa quinta-feira? Hoje nós vamos iniciar um novo projeto, né? Um projeto criado com o nome Despertar. Esse projeto nasce, na realidade, do entendimento que nós temos que o estudo é necessário, não é? Nós já temos o Evangelho no Lar nos domingos, com as Fernandinhas, mas a gente começou a ver que era necessário um estudo mais aprimorado no nosso dia a dia. E é assim que nasce esse projeto Despertar. É um piloto, é um laboratório, então vocês podem dizer nos comentários se vocês acham que esse formato está bom, o que vocês acham que pode mudar, pode melhorar, e ver também se torna útil, né, nesse momento da vida nossa, no nosso dia a dia, esse projeto. Então eu quero começar agradecendo a todos vocês que estão me acompanhando, vocês que irão assistir. Muito obrigado. O programa Despertar nasce como uma conversa, um estudo entre vocês, entre nosso conjunto, né, que busca uma evolução, que busca caminhar dentro dos critérios cristãos. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que hoje é o aniversário da Fernandinha, Fernanda Lins, aquela que faz o Evangelho no Lar. São duas Fês, mas a Fernanda Lins hoje está aniversariando e eu quero mandar os parabéns em nome da Casa da Caridade e também que vocês possam dar os parabéns a ela também. Um beijo, viu, Fernandinha? Parabéns, que Deus te abençoe muito mesmo. Então, hoje, eu quero agradecer a todos os doadores que estão fazendo as suas doações na Casa da Caridade, aos 16 projetos que nós mantemos com a ajuda de vocês. Quero dizer que hoje nós abrimos a campanha do Dia das Mães, que além de ofertar a cesta básica, ofertar o kit limpeza pessoal, o kit limpeza de casa e de roupa, nós vamos ofertar para elas um conjunto de copos, para cada uma que é cadastrada, um conjunto com 6 copos, que serão dados em forma de presente do Dia das Mães. É um alento, é um carinho, não é? Um carinho nosso de vocês para com elas. Então nós vamos abrir o projeto, que você queira participar, acompanhe o Instagram, @InácioDanielOficial, lá vai ter o post de como você participar desse projeto, dessa campanha do Dia das Mães e de todos os outros projetos que vocês nos ajudam tanto. Para iniciar esse programa de hoje, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos materiais, abrir os olhos espirituais, para pedir ao Deus Pai que nesta noite nos conceda a sabedoria divina, nos conceda a tranquilidade e a paz espiritual, para que possamos nesse momento fazer o nosso estudo, fazer o nosso aprendizado. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que clamam ao teu nome. Nós te pedimos por todos aqueles que precisam de ti. Nós pedimos que neste momento tu abraces a alma de cada um. Tu possa entrar dentro da casa, dentro da profissão, em qualquer lugar neste momento, onde nós estejamos, que você também, Senhor, que o Senhor amado possa estar presente dentro de nós, no nosso lugar. Deus bondoso, Deus misericordioso, espiritualidade amiga que nos acompanha, nós te pedimos para que olhes pelos irmãos em aflição, nas ruas em estado de necessidade, nas favelas, assentamentos e lugares mais pobres do mundo inteiro. Dai, Senhor, o refrigério da comida, da bebida, da água, do remédio. Dai o refrigério que eles tanto precisam nesse momento, utilizando, Senhor, nas tuas mãos, aqueles que aqui estão encarnados, aqueles que podem ajudar uns aos outros. Pai amado, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos escorregões, mas nós temos a certeza que mesmo assim tu está conosco. Nós te pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão nos presídios do mundo inteiro. Visitai-os, levai o teu perdão e levai também a conexão com arrependimento que modifica o ser.
Nós te pedimos, Pai eterno, por todos aqueles que estão passando pela enfermidade da carne, a enfermidade física nos hospitais, nos lares, em qualquer lugar que se encontre. Leva a cura quem for de cura, Senhor. Leva a cura no momento oportuno. Leva o refrigério, sopra ar nesses pulmões de todos que precisam. Deus amado, visitai também aqueles que passam pela depressão e pelas mazelas do espírito, pelas mazelas psicológicas. Leva a alegria, leva o contentamento e leva o entendimento. Olhai, Senhor, por todos os irmãos que passam pelo tratamento do vício em álcool, em droga, em todas as paixões terrenas. Pai amado, visitai cada templo, cada igreja, cada centro espírita. Fazei de nós instrumentos, Senhor, do vosso ensinamento, da vossa paz, do vosso amor e do vosso perdão. E tudo isso que nós te pedimos, não é em teu nome, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Então, a gente precisa começar, já que é o primeiro programa, já que é o nosso piloto, é o nosso laboratório, nós começamos por determinar o intuito desses nossos encontros. É realmente o estudo, é realmente a quebra de tabu, é realmente poder falar de assuntos que muitas vezes nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, mas temos a vergonha de expor, até pelas amarras religiosas, até pelas amarras de uma sociedade, as amarras dos padrões que nós próprios criamos ao longo das encarnações, do tempo, não é? Então, esse programa serve para isso, para que a gente possa estudar vários assuntos, vários temas, vários livros, bibliografia extensa, da nossa forma, com a falta da amarração religiosa ou do preconceito ou dos critérios pré-estabelecidos que nós devemos seguir. Com isso, eu digo para vocês que a live normal, a live em que a gente fala sobre outros assuntos, que a gente passa os recados, se tem algum espírito conosco, né? É a live feita mensalmente. É a live que esse mês será feita, me parece que no dia 18, mas será avisado para todos vocês no Instagram e também colocado aqui no YouTube. Então, a nossa live, essa live que será feita às quintas-feiras, tem um intuito de estudar. Eu sei que vocês buscam muito no meu trabalho o conforto, não é? De uma notícia de um ente querido, e não tem problema, é essa sim a missão principal. Mas há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, não é assim? E então, nesse momento, vamos utilizar desse mecanismo de estudo também para nos aprimorar, para nos preparar para este encontro, para nos preparar para este recado, esta carta, seja por intermédio da médium Mayra ou de qualquer outro médium que estejam fazendo esse trabalho. Então, vamos usar esse momento, sim, para estudar, para crescer espiritualmente, para crescer cognitivamente. Com tudo isso, eu digo para vocês que eu não sou senhora da razão e ninguém é. A verdade não é pertencente aos humanos encarnados, né? A verdade é pertencente a Deus. O que nós buscamos aqui é apenas uma conversa, não existe dogmas absolutos, nem tampouco razão, qualquer que seja a Mayra ou a vocês, mas sim um estudo das nossas visões, das nossas convicções, das experiências que nós viemos trazendo ao longo desta encarnação, durante as religiões que nós professamos a nossa fé, durante as experiências terrestres, não é? Vou começar falando com vocês e antes disso, para manter sempre, não é, o nosso chamado, não é um ritual, mas é o que nós fazemos sempre dentro dos centros espíritas, das casas que nós frequentamos. Nós vamos ler o livro hoje, Pão Nosso, de Chico Xavier, na lição 123, que diz assim: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança.
Os círculos religiosos comentam excessivamente. Revelam-se às massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no desempenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cego às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Emmanuel, né? E Emmanuel é muito sábio a dizer sobre as expectativas que nós colocamos sempre no homem encarnado, no ser humano encarnado que é falível. E nessa expectativa que nós determinamos as pessoas humanas, nós colocamos toda a função de uma instituição ou da nossa fé espiritual ou da nossa crença como título naquelas pessoas. E quando esse ser humano falível, por algum ato cai, por algum ato escorrega, nós começamos a descrer naquilo que nós levantamos ao longo da nossa encarnação. É muito normal a mudança de religião, é muito normal que ela ocorra muitas vezes porque nós nos desiludimos do líder religioso que está à frente, da pessoa religiosa que está ali. Porque nós ainda somos infantis, temos uma crença infantil, uma espiritualidade ainda pequena, de saber que presente ali não é o homem falível que precisa estar à frente para passar para nós todos os ensinamentos, porque nós ainda não somos espíritos experientes, mas que nós ainda não aprendemos que ali o valoroso são os ensinamentos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso mestre. Então, Emmanuel vem trazendo isso como uma forma de nos alertar para a nossa falta de fé. É muito normal, diante dos obstáculos, diante das desilusões, nós perdermos, não é? Não é bem perder porque nós logo a encontramos, mas nós mudamos a rota da nossa fé, ou nós cremos em isso ou naquilo, ou muitas vezes mais ou menos, de acordo com essas obstáculos que nós temos. Emmanuel vem alertando para isso. Emmanuel vem alertando para que fortifiquemos a nossa fé, fundada nas bases sólidas, não das religiões criadas por nós humanos encarnados, mas nas bases sólidas de Deus, nas bases sólidas deixadas por Jesus Cristo na sua caminhada, no seu sacrifício terreno. E hoje eu resolvi escolher uma história que está dentro da Bíblia, a história de Sansão, para que a gente possa fazer o nosso primeiro episódio de Despertar. O nome do programa vem do Buda, do estudo que nós estávamos fazendo sobre Buda, que mais na frente iremos conversar também, mas o Buda significa o despertado. E toda a teoria budista é muito bonita. Então Daniel o meu mentor, resolve escolher despertar como uma alusão à abertura, não é? A abertura da nossa cabeça, do nosso espírito, a falar de certos assuntos sem muito tabu, a tentar chegar com a conversa, a se aproximar de um querer de Deus, a se aproximar, né, de um querer divino. Então hoje nós escolhemos a história de Sansão, que você vai encontrar ela exatamente em Juízes, não é? Juízes, nós vamos ler a partir do capítulo 16, mas você vai encontrar ela do 13 ao 16. São 4 capítulos falando da vida de Sansão no livro Juízes. Hoje nós vamos dar uma importância ao capítulo 16, porque como é algo muito grande, né, são 4 capítulos, nós não iríamos ter tempo para isso. Então nós escolhemos o capítulo 16 para falar sobre Sansão.
Primeira coisa que você deve ter em mente nessa nossa conversa é sobre a Bíblia. É o primeiro tabu que nós vamos tentar quebrar hoje na nossa conversa. Muitos descrentes da Escritura, muitas pessoas que alertam para uma fantasia, para os mitos como histórias mitológicas criadas dentro das Escrituras Sagradas, dizem que isso acontece por algumas situações que são colocadas lá, como a história de Sansão, como a Arca de Noé, Adão e Eva, entre outras histórias, que ao ver de muitas pessoas são fantasiosas e que há a impossibilidade da existência. Primeiro ponto é que a Bíblia não é um livro profético, não é um livro das coisas que ainda irão acontecer. É um livro da história de um povo que viveu uma época. E o que ela traz para nós são lições que nós podemos aprender, são lições que nós podemos utilizar. Os problemas enfrentados por aqueles povos, em que pesem ser momentos diferentes, em que pesem ser de tamanhos diferentes também, de profundidade diferentes, eles ainda assim se repetem nesses tempos. Nós ainda repetimos, nós como povos repetimos ainda esses erros, nós repetimos ainda essas lições. Nós podemos atestar isso quando nós ainda repetimos a subjugação de povos uns pelos outros, pelo poder, pela matéria. As guerras acontecem até hoje e aconteciam naquela época também pelos mesmos motivos. Nós vemos que naquela época se utilizava muito Deus como uma forma de instrumento para guerrear, como uma forma de arma, e hoje também ainda assim se utiliza. Então, nós temos que ter em mente que a Bíblia é um livro de aprendizado, é um livro de uma história de um povo que viveu uma época e que vem nos trazendo ensinamentos. Nós não devemos vivenciá-la na literalidade dela, porque são tempos diferentes. Muitas coisas que aconteciam naquele tempo já não acontecem hoje e vice-versa. São tempos diferentes. As coisas mudaram, novas coisas surgiram e precisam ser entendidas de novo modo. Não podemos costurar uma roupa em alguém que não serve mais nela. Então, as mesmas coisas nós podemos dizer da Bíblia no tempo de hoje. Nós dizemos que ela é muito atual porque tem repetições de lições, repetições de coisas que nós já deveríamos ter aprendido em pouco mais de 2000 anos e nós não aprendemos, não é? Nós não aprendemos. Então, é por isso que nós falamos da atualidade da Bíblia. O primeiro tabu é esse. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia é o registro de um povo sobre a passagem de um nazareno, sobre a passagem dos profetas, de outras pessoas que instituíram as religiões, que nem podemos falar que instituíram religiões, porque na realidade não foi nenhuma religião instituída por Jesus, mas que instituíram o início dessas religiões, né? O nascidouro dessas religiões, das igrejas e templos e das religiões que nós entendemos. Nasce ali, naquela fé que eles determinavam, nas regras que eles criavam. Então, a Bíblia deve ser entendida assim. Porque se a gente entender ela na literalidade, nós vamos ter que promover coisas que hoje já não funcionariam mais. Se nós entendermos ela que devemos cumprir tal qual foi escrito há mais de 2000 anos atrás, a gente, por exemplo, precisaria matar um vizinho que não propague a nossa mesma fé. Nós precisaríamos executar todos aqueles que são considerados ateus, que não acreditam em Deus. Era isso que se pregava naqueles povos antigamente. E hoje nós vemos que já não faz mais sentido. Nós vivemos numa época de graça, numa época de amor, trazida por Jesus, trazida pelos seus ensinamentos amorosos. Então a Bíblia não pode ser entendida na literalidade. Outra coisa também é entender ela como uma lição, mas saber que ela foi escrita por homens encarnados, e que as coisas não aconteceram exatamente como está escrito. Nós temos uma brincadeira quando pequeno que é o telefone sem fio, não é? O telefone sem fio começa a propagar boca a boca e quando chega no final a história não é a mesma coisa inicial. Então a Bíblia é isso, foi propagação da fé, propagação das leis, da crença de um povo
por boca a boca, até que tempos depois dos acontecimentos é que foram escritos, né? Se você puder pensar que o Novo Testamento foi escrito anos depois da morte de Jesus Cristo, né? Da ressurreição de Jesus Cristo, anos depois da passagem, de 20 a 30 anos depois. Então, Jesus não escreveu nada sobre ele mesmo, outros mestres também não escreveram, então era muito boca a boca. A Bíblia também foi assim. Nem tudo que está escrito aconteceu da forma que foi. Algumas coisas eram a visão daquele povo, né? A visão que eles não tinham ainda conhecimento, nem tampouco tecnologia para estabelecer os critérios de limite. Então, era a visão que eles tinham. E tudo isso que eu estou falando é para embasar a nossa história de hoje de Sansão. Sansão é tido como um homem que tinha uma força sobrenatural, não é? Uma força que fugia dos parâmetros humanos. E muita gente começa a indagar a dúvida se Sansão realmente existiu ou se é apenas uma história criada na Bíblia, uma história criada para ensinamento. Mas antes que a gente possa continuar, dê uma verificada, entre na internet, no Google e faça uma pergunta ao Google, a existência de Sansão. Vocês vão ver que agora, em fevereiro de 2022, arqueólogos americanos encontram uma medalha de um homem. Está desenhado um homem matando um leão, que seria de Sansão, no mesmo lugar que, em tese, Sansão viveu. E mais 3 achados que esses arqueólogos estão estudando, mas que disseram-nos que faz todo sentido para dizer a existência deste personagem da Bíblia, tá bom? Então, Sansão era tido como um homem que tinha uma força sobrenatural. Ele nasce como outros nascimentos da Bíblia de mães estéreis. A Bíblia vem dizendo que a mãe de Sansão era estéril, não podia conceber um filho. E o anjo aparece à mãe dela também para anunciar a concepção desse filho, que seria responsável por libertar o povo israelita dos filisteus, não é? Houve uma guerra, uma briga, uma contenda durante 40 anos entre os israelitas e os filisteus. E a história de Sansão se passa aí. Sansão foi juiz por 20 anos, juiz israelita por 20 anos. E a missão de Sansão, segundo a Bíblia, era libertar o povo israelita dos filisteus. Sansão, esse livro foi escrito 6 séculos antes de Cristo. 6 séculos antes de Cristo é escrito, né, a história de Sansão no livro de Juízes. Então, Sansão é tido como um missionário, alguém que vai libertar o povo. E vive 20 anos como juiz de Israel. Vocês vão ler o capítulo 14, 15 e aí já vão passar para o 16. Nesse 14 e 15, cita Sansão como um homem comum, apesar de ter uma força sobrenatural. Sansão é um homem comum, como eu, como você, e que tem as paixões, tem os defeitos, tem as cóleras. Sansão é tido, né, na época como um homem que tinha muitas mulheres, frequentava as alcovas de muitas mulheres. Sansão precisava respeitar algumas regras, não é? Do seu povo, algumas regras da sua missão, do seu nazireudo. Então, Sansão tinha que respeitar algumas regras e que você vai ver ao longo desses capítulos que ele passa a não respeitar. Capítulo 14 e 15, você já vai conhecer as idas de Sansão às mulheres e vai conhecer também que Sansão era muito apaixonado e tinha um querer muito grande por se casar com as mulheres, né, filisteias, que era justamente proibido por aquela lei, a lei de Israel, a lei que ele professava a sua fé, de se casar com pessoas interreligiosas, né, que não tinham a mesma fé. Mas Sansão insiste sempre em buscar as mulheres filisteias. Sansão vai ter momentos de ira, momentos de cólera, era tido também como um homem vingativo, conhecia da sua força física e era tido como um homem vingativo. E você vai ver algumas passagens durante o capítulo 14 e 15 também. Mas pulando para o capítulo 16, ele diz:
Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite. Então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-se juntamente com a tranca e, pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhes disseram: persuadiu e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e em que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco, e seria como qualquer homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uma espia sentado na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse-lhe, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços de teia. Assim ela as fixou com um torno de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno de tear juntamente com os liços da teia. Disse ela: como podes dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a alma dele, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia ser a minha força e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E o chefe dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe raspar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se lhe foi. E disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 candeias de bronze, e giravam o moinho no cárcere. Todavia o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para regozijar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vai continuar o capítulo e você deve ler para você entender como termina a vida de Sansão. Mas nós vamos parar por aí para entender essa história, para entender que ensinamento é esse.
Sansão era nazireu, era a profissão de fé que ele exercia, né? Foi criado para tanto. E ali foram dadas algumas regras a Sansão. A primeira é que ele não deveria beber bebidas fortes, bebidas fermentadas, ou seja, o vinho, né, naquela época. A segunda é que ele não poderia cortar o cabelo. A terceira é que ele não poderia estar perto de cadáveres. Foram dadas pequenas regras a Sansão, para que ele cumprisse. Essas regras certamente faziam parte das leis daquela época e não parte de Deus, não parte que Deus a criou e que por estas regras é que seriam indicados um entendimento moral, um entendimento espiritual. Sansão não era bem considerado alguém com grande atributo moral, como nós começamos a iniciar essa conversa. Sansão era tido como um escolhido para uma missão, não é? Uma missão de livrar o povo israelita dos filisteus, que guerrearam por 40 anos, né? Então, Sansão tinha essas regras que ele deveria cumprir e ele tampouco conseguiu cumprir. Sansão, numa passagem que você vai ler nos capítulos anteriores, ele mata um leão com as próprias mãos, mas ao retornar numa estrada, ele encontra a carcaça do leão, onde colocaram as abelhas, colocaram mel ali dentro, e ele bebe da carcaça esse mel. Ele teve contato com um cadáver. Ele, por sua vez, também desrespeitou a lei do seu povo e a lei daquela época de se casar-se com pessoas que não tinham a mesma religião, as filisteias, e sempre se enamorava delas. Isso todo é um projeto que nós passamos hoje. Com a história de Sansão, nós podemos aprender que todos nós temos força e fraquezas. Sansão era tido como um homem que tinha uma força sobrenatural, sobre-humana. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos, que eles não tinham naquela época, nós entendemos que existem humanos que têm algumas características que fogem da curva normal. Pelo livro, aquele livro Guinness, né, você pode ver os recordes que são batidos de homens que arrastam carros, caminhões, homens que conseguem levantar peso e derrubar grandes estruturas. Então você vê que hoje havia a possibilidade de existir o Sansão, aquela força que se é colocada em Sansão. Mas que naquela época não existia o conhecimento, não existia a tecnologia que nós temos hoje. Então, para o povo, Sansão era um herói. Em outras histórias também, você vê que há uma repetição sobre a força de homens, como Hércules também, não é? Hércules tinha uma força tida como sobrenatural, tanto é que ele era dito meio Deus e meio homem. Sansão, nessa história, precisa cumprir essas regras como nazireu, não cumpre. E aí a gente começa a aprender que todos nós temos forças e temos fraquezas. Todos nós possuímos os nossos calcanhares de Aquiles, né? Aquela fonte que, assim como Sansão, se tocadas, a gente perde a nossa força. E essas podem ser determinadas como a força, por exemplo, de quem tem nos filhos o seu calcanhar de Aquiles, na sua profissão o seu calcanhar de Aquiles, né? Assim, o seu ponto fraco, a sua criptonita, não é? E nós temos isso no dia a dia, um ponto-chave que alguém pode nos tocar e pode nos tirar a nossa força. E isso é o primeiro aprendizado. Nós não deveríamos deixar ninguém tirar as nossas forças. Nós não tínhamos que ter esse ponto fraco porque a nossa fortaleza vem de Deus. O segundo aprendizado que nós temos com a história de Sansão é que nós desconhecemos o poder de Deus dentro da nossa vida. Sansão, apesar da fé que professava, do Deus que ele determinava a sua crença e a sua adoração, ele infantilmente ainda acreditava que a sua força estava realmente no cabelo. A força de Sansão não estava naquele cabelo. Apenas o fizeram acreditar pelas leis da época e ele infantilmente, espiritualmente infantil que foi, acreditou que quando se cortassem os cabelos, a sua força também iria embora. A força de Sansão, como a minha força, como a sua força, vem de Deus, de um Pai amoroso que nos criou, de um Criador perfeito, que faz uma criação perfeita e que estabelece nessa criação os pontos focais de força.
Sua força não está determinada na roupa que você veste, no corpo que você tem. Isso tudo é material. Na religião que você professa, isso é uma escolha sua. No caminhar que você tem, isso é uma escolha sua. A sua força está no Espírito, a sua força está na espiritualidade, a sua força está em Deus. E ninguém, exatamente ninguém, pode tirar essa força de você, a não ser você mesmo. A não ser você. Então, a história de Sansão pode dizer também que muitas vezes a nossa incapacidade de seguir instruções, de seguir ensinamentos, nos leva a sofrer, nos leva a perecer. Se Sansão tivesse seguido os ensinamentos do seu povo, como Nazireu que era daquela época, ele não teria chegado aonde chegou, ao fim que chegou, à forma que chegou. Nós também muitas vezes não queremos seguir aos ensinamentos, às essências. Nós queremos seguir apenas as coisas terrestres e materiais, doutrinas que são materiais, que não tem nada a ver com o espiritual, regras que são materiais, né? Como determinada roupa que se deve vestir, como deve ser o seu cabelo, enfim, coisas pequenas, de seres humanos pequenos que nós ainda somos, né? Nós ainda não somos grandes espíritos, nós somos espíritos em construção. E essas pequenas coisas que nós professamos aqui nos mostra isso, a materialidade presente ainda na nossa vida espiritual, a materialidade que nós ainda insistimos em nos agarrar. Então, nisso a gente vê que nós somos muitas vezes incapazes de seguir instruções, ensinamentos dados pelo próprio Jesus, pela espiritualidade, por Deus, pelos profetas que passaram, os sábios, né? Espíritos que passaram aqui na Terra e vêm nos ensinar o amor, a fé, o perdão. Nós somos capazes de seguir isso, e Sansão também demonstra isso, a incapacidade de seguir instruções. Quando os espíritos vêm a nos instruir através de vários nomes, de várias pessoas que passaram aqui, muitas vezes a gente tem essa incapacidade, nos negamos a seguir. Sansão não teve o controle das emoções, das suas próprias emoções. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos o poder de controlar as nossas emoções. Nós temos o poder de controlar os nossos atos. Nós estabelecemos os nossos atos e sofremos as consequências diante dele. É a lei do retorno. Então, nós devemos estudar as nossas emoções. Nós devemos estudar a nossa capacidade de guardar elas no momento em que elas precisam ser guardadas. De mostrar elas no momento em que ela precisa ser mostrada, mas no devido limite. Sansão não teve isso. Nós não reconhecemos muitas vezes de onde vem a nossa verdadeira força. A nossa força vem de Deus. Deus não nos dá uma vida, um propósito sem sofrimento, porque o sofrimento faz parte do aprendizado, é um instrumento. Mas Deus nos dá as oportunidades de seguir diante desse sofrimento. Você que está em casa, eu que estou aqui, somos como Sansão. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas missões, nós temos as nossas incapacidades, mas nós devemos saber de onde provém tudo isso. Provém de uma força maior, provém do Criador, provém de Deus. E Ele nos dá meios, nos dá instrumentos e nos dá força para seguir. Sansão, quando se apaixona pela Filisteia, por Dalila, que cai numa verdadeira paixão, um verdadeiro amor, porque Sansão acredita amar verdadeiramente Dalila, a ponto de entregar o seu maior segredo, a ponto de entregar a vida dele na mão dessa mulher, na mão dessa namorada dele. Sansão nos mostra que muitas vezes nós pendemos toda a nossa confiança no ser humano que está do nosso lado, que é falível. Nós colocamos toda a nossa confiança em alguém que nós sabemos que pode errar conosco, assim como nós erramos com eles também. Todos nós estamos aqui em aprendizado contínuo, né? Em construção contínua do nosso caráter, da nossa moral, do nosso espírito e também do nosso corpo material. Mas nós estamos em eterna construção, até que se chegue no que é agradável aos olhos de Deus. E confiar toda a nossa fé, confiar todo o nosso espírito, confiar toda a nossa vida, o nosso corpo que é templo de Deus, nas mãos de um ser
que é errante, que pode falir, é um erro feito por nós mesmos. As pessoas não te traem, é você que se trai quando deposita essa confiança. As pessoas não te causam mal. Esse mal é causado por você mesmo. Quando fecha os olhos espirituais e abre os olhos materiais para escolher um companheiro, para escolher alguém que vai estar do seu lado. Quando você escolhe um companheiro, um namorado, um marido, uma esposa, uma namorada, apenas pelo corpo físico, pela beleza física, ali você abriu os olhos materiais e não abriu os olhos espirituais. Nada impede que ela venha formosa de corpo material e formoso espiritualmente, nada impede. Mas que a busca deve ser pelo espiritual, primeiramente, sim. É ela que constituirá, é ele que constituirá a família com você. É ele que você irá caminhar. Então, quando você deposita toda a sua força, toda a sua fé, todo o seu amor numa pessoa que pode errar, que pode ser falível como você, o erro não é dessa pessoa, o erro é seu. Então, com essa história de Sansão, independente da crença se, olha, existiu ou não existiu, a Bíblia é fantasiosa, independente do que você acredita, traz uma história de um povo, e se alguém conta essa história desde milênios de anos atrás, é porque ela é de grande importância e continua sendo hoje. Vamos ter a força reconhecida na fé em Deus, sabendo que dele provém a nossa força, sabendo que dele provém o nosso conforto e o nosso consolo. Vamos ter a capacidade de saber que somos falíveis e errantes, mas que nós podemos instituir belas estar com pessoas, né? Constituir uma bela comunicação com alguém, constituir uma bela mensagem com alguém, mas sabendo que esse alguém também é um ser errante como nós, não é? E nós podemos evoluir juntamente. Precisamos confiar na nossa fé, precisamos confiar em nós mesmos, nos ombros largos que Deus nos deu para seguir adiante. E essa é a nossa conversa de hoje. Esse é o nosso primeiro episódio do programa Despertar. Na próxima quinta nós nos encontramos para tratar sobre outros assuntos, variados assuntos. E agora eu vou pedir que todos nós possamos fechar os olhos materiais, abrir os olhos espirituais, apenas para, neste momento, agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanhou e nos acompanha no nosso dia a dia. Agradecer a Deus Pai divino, poderoso, amado, misericordioso, que nos dá o dom da vida e da capacidade de mudança, da capacidade de estudo. Nós agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades, as boas e as consideradas não tão boas assim. E nós te pedimos que nos dê uma noite de sono agradável, que nossos espíritos possam se reconfortar na sua palavra e que a nossa busca pela paz, pelo direcionamento seja sempre recorrente e eterna, que assim seja. Fiquem com Deus, um beijo muito grande no coração de vocês e até quinta-feira.